A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Neste momento quero deixar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, seu capítulo de número 4, seu verso, aleluia, glória a Deus, 35 em diante, amém? Ouve esta palavra até o final que diz assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava num barco. E havia também com eles outros barquinhos. Aleluia. Levantou-se grande temporal de vento, aleluia, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando, disse-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento, o mar lhe obedece? Aleluia, glória a Deus. Esta passagem de Marcos capítulo 4, aleluia, glória a Deus, ela nos mostra que a presença de Jesus, aleluia, ela não nos livra, ela não nos ausenta da tempestade, mas a presença, aleluia, glória a Deus, ela nos garante que não terão a última palavra. A tempestade, aleluia, ela não garante que ela não tem a última palavra. Aleluia. Os discípulos, eles aprenderam que aquele que estava no barco, que é Jesus, ele tinha o que? A autoridade, porque eles falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. E sabe o que é que esta palavra nos diz? É que a nossa segurança, ela não está na ausência de luta. Aleluia. Mas na presença de Cristo. Oh glória. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus ele entra no nosso barco, tudo muda. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus fala: Passemos para outra banda, para outra margem. Jesus havia definido o destino. Jesus já havia apontado o ponto final, o ponto de chegada. Antes da tempestade chegar, antes da tempestade vir, Jesus ele falou: nós vamos para o outro lado. Nós vamos para outra banda. Independente das lutas, nós vamos para o outro lado.
Então, meu irmão, minha irmã, não desista do que Deus prometeu para você. Não desista das promessas que Deus falou para você por causa das lutas, por causa dos problemas. Aleluia, porque Ele já disse para você que a promessa ia vir, que a promessa ia chegar. Porque se Jesus falasse que ia ter luta, que você ia passar por uma luta, antes de chegar no ponto final, antes de chegar na promessa, você ia passar por isso, por aquilo, você não queria isso para você. Então não desista daquilo que Deus prometeu por causa desse problema. A promessa de Deus na minha e na tua vida é maior do que esta tempestade que você está passando. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Jesus, ela aponta o destino. Não é a tempestade que aponta o destino. Não é as lutas que apontam o destino. Não é o sofrimento, os problemas que você está passando, carregando uma doença, que vai apontar o ponto final na tua vida. Passemos para outra banda. Ei, é no outro lado, não é no meio, não. A promessa de Deus é maior do que a tempestade, é maior do que o problema, é maior do que o choro, é maior do que a tristeza, é maior do que aquilo que você está passando neste momento. Segundo, o texto diz que levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento se levanta. Mas mesmo assim, a tempestade, ela não anulou a presença de Jesus. A presença de Deus. O vento se levantou, mas a presença de Deus estava dentro do barco. A tempestade se levantou, mas a presença de Deus estava no barco. Porque as lutas, os problemas, também alcançaram quem estava no centro da vontade de Deus. Os problemas alcançaram aqueles que estavam em obediência com Deus. A tempestade se levantou para aqueles que ouviram uma palavra de ordem: passemos para outra banda. Aleluia! Não confunda provação, meu irmão, minha irmã, com abandono, com desprezo. Às vezes, muitas das vezes, as lutas, o sofrimento, as dores vêm, é porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Talvez esse sofrimento que você está passando é porque você está no centro da vontade de Deus, você está obedecendo. A carne quer que você desobedeça. A carne quer que você fique trancado. A carne quer que você fique em casa, não entra na casa do Senhor para adorar. A carne quer que você fique paralisada. Mas Deus está dizendo: passemos para outra banda. Então não confunda esse momento que você está passando com abandono, com solidão. Cadê Jesus que não está comigo? Cadê Jesus que não está me vendo? Cadê Jesus que está vendo eu passar por isso, por aquilo e não fala comigo? Ei! Não é porque você não está ouvindo Deus agir, é que Ele te deixou, é que Ele está ausente. Não, Ele está presente. Deus não está ausente. Deus está no barco, mesmo quando a tempestade, o mar, ele se agita. Deus está com você, mesmo que esses problemas entrou na tua vida, entrou na tua casa, bateu na tua porta, está te perturbando. Deus está no barco.
Levantou-se um grande vento, mas ele estava no barco. Levantou-se uma grande tempestade, mas ele está no barco. Ei, a enfermidade chegou na tua casa, na tua vida, mas Jesus está no teu barco. O problema chegou de repente, mas ele está no barco. Oh, glória, aleluias! Ele está no teu barco. Glórias a Deus. Então não confunda essa provação, o que você está passando, com abandono. Aleluias. Porque a tempestade, esse problema, a situação que você está passando, não anula a presença de Deus. Não arranca a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, o 38, que quando a tempestade se levanta, estava subindo as águas para dentro do barco, que já estava quase se enchendo. O texto diz que Jesus estava dormindo na polpa. E o discípulo despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, Jesus, tu não está vendo que nós estamos aqui se esforçando? Tu não está vendo que nós estamos aqui perecendo, aleluia, perecemos? Quer dizer, o desespero fizeram os discípulos esquecer, aleluia, quem estava com ele. O desespero que o discípulo estava passando deixaram ele esquecer quem estava no barco. Senhor, tu não está vendo, Deus, o que nós estamos passando? Tu não está vendo, Senhor, essa tempestade que se levantou, o barco está se enchendo e tu estás aí dormindo? Aleluia! E muitas das vezes é assim na nossa vida. Quando os problemas batem em nossa vida, os problemas querem que a gente esqueça quem está do nosso lado. O problema, ele quer que a gente esqueça que Deus não está conosco. E faz a gente indagar a Deus. E faz a gente questionar a Deus. Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? O problema, ele quer nos tirar de nós olhar para Cristo, olhar mais para o problema, olhar mais para a situação. Porque os discípulos olharam mais para a tempestade do que para aquele que estava no barco. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos alimentaram mais o medo do que a fé em Deus. Leve suas crises, as suas ansiedades, os seus problemas a Jesus. Em vez de você alimentar o medo, leve ela até Jesus. Não leve primeiro para o desespero. Não leve primeiro para as preocupações. Antes das preocupações chegar, vai até Jesus. Camine até Jesus. Quando a fé, ela fala, meu irmão, quando a fé, ela grita mais alto na tua vida, o medo, ela perde a voz. O medo, ele bate em retirada. Então, deixe a sua fé gritar mais alto do que o medo. Deixe a sua confiança gritar mais alto do que o medo. O desespero fez os discípulos esquecerem quem estava com eles. Não deixe esse desespero esquecer quem está com você. Não deixe essa situação esquecer quem está no barco contigo. O medo, ele não pode falar mais alto do que a sua fé. O medo não pode tomar o lugar, roubar o lugar da sua fé em Deus.
porque os discípulos eles deixaram o medo roubar quem estava no barco, que era Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando os discípulos clamam a Jesus, o texto diz que Jesus ele acorda, se desperta, ele repreende o vento, ele manda o mar se calar, se aquietar, aleluia, que ele diz, aquieta-te e cala-te, aleluia. E a Bíblia diz que o vento se aquietou, aleluia. Jesus ele demonstrou aqui a sua autoridade sobre aquela tempestade, sobre o vento, repreendeu o vento e aquietou a tempestade. Então aqui o problema não estava na tempestade, o problema não estava, aleluia, sobre o mar, o problema estava sobre o vento, aleluia, glória a Deus. Espere na voz de Cristo. Espere Cristo falar, meu irmão, antes de tomar qualquer decisão. Ouve a voz de Deus. Escute Deus falar. Aleluia. Porque os discípulos, primeiro eles clamaram a Deus, se perguntaram ao Senhor, antes de tomar qualquer decisão, procure Deus. Espere a voz de Cristo. Antes de você tomar qualquer decisão no desespero, na preocupação, porque a voz de Cristo, ela traz paz no caos. A voz de Cristo, ela traz direção em meio à confusão, em meio aos problemas. Aleluia, glória a Deus. Porque uma palavra de Jesus, ele muda o cenário. Ela muda a situação. Aquieta-te, cala-te. E a Bíblia diz que houve grande bonança. A Bíblia diz que houve grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Então espere a palavra de Cristo. Antes de tomar qualquer decisão, espere a voz de Jesus falar. Antes de tomar qualquer atitude, espere ouvir Jesus falar. Espere qual é a voz de Deus. Espere o que Deus quer que você faça. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus acaba de repreender o vento e mandar o mar se calar, se aquietar, Jesus vira para os discípulos e fala e pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, Jesus dizendo: como que vocês não têm fé? Eu estou todo dia com vocês, faço milagres, eu prego, eu mostro a verdade e vocês não têm fé ainda? Vocês não têm poder de fé para repreender o vento? Vocês não têm vocês não têm fé para mandar o mar se aquietar, se calar? Como que não tem de fé? Eu estou com vocês. Eu lhe dei poder, eu lhe dei autoridade. Como que a fé de vocês não cresce nesta hora? Em outras palavras, era Jesus dizendo assim. Jesus ensinou que a maior necessidade era fortalecer a fé. Porque a minha e a tua fé, ela precisa crescer aonde? Na adversidade.
A nossa fé, ela precisa crescer no meio dos ossos secos, no meio dos problemas. A nossa fé, ela precisa aparecer nessas horas que alguém diz que não tem mais jeito. A nossa fé, ela precisa aparecer nessas horas que alguém fala: ei, acabou, já era, esquece, abandona, larga, não tem mais jeito, coloca um ponto final, não ora mais, não busca mais. É nessa hora que a tua fé, ela precisa aparecer, ela precisa ser fortalecida. Então, meu irmão, minha irmã, permita que as lutas que você está passando lhe aproxime de Deus. Coloque você mais perto de Deus. Deixe você mais perto de Deus. Permita. Em vez de nessa situação que você está passando, você começar a se desesperar, começar a ficar angustiado, preocupado, use a sua fé. Por que sois tão tímido? Ainda não tem fé? Como que vocês não têm fé? Aleluia, glória a Deus. Então use a sua fé, meu irmão. Use a sua fé nesta hora, neste momento. Permita que esse problema, que essa luta, aproxime você de Deus. Porque as lutas, as provas, ela pode abalar o barco. Ela pode colocar o barco em perigo. Mas aquele quem confia em Jesus, aleluia, as provas, ela não vence. As lutas não vencem. A prova pode abalar o barco, pode abalar as estruturas, mas não quem confia em Jesus. Aleluia. O barco está balançando, mas a minha fé está de pé. A prova está grande, mas a minha fé também está grande. A luta é grande, mas não é maior do que a minha fé. Os problemas estão chegando, está querendo entrar no barco, mas Jesus está do meu lado. Eu confio em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, hoje Jesus, assim como ele estava no barco, aleluia, glória a Deus, chamando os discípulos a confiar nele, hoje ele está chamando você para confiar nele, para crer nele. Então entregue as suas tempestades, os seus problemas ao Senhor, a Deus. E creia que, aleluia, glória a Deus, creia que aquele que tem poder para acalmar o vento, aleluia, mandar o mar se calar, ele também tem poder para transformar a sua vida, para transformar o seu lar, a sua casa. E Deus te abençoe em nome de Jesus.